4 amigos, uma câmera e uma casa que respira. Esta é a história da Casa Amaro, a lenda urbana que se tornou um túmulo. E eu, Lara, gravei tudo. Estávamos no portão, Diego, Bruno, Vivi e eu. A Casa Amaro, construída em 1892, abandonada há décadas. A polícia já tinha isolado a área 2 vezes, depois de pessoas desaparecerem lá dentro. Mas nós tínhamos um objetivo. Eu liguei a câmera e disse: a gente vai ser o primeiro a gravar lá dentro. Se a gente sobreviver, vai viralizar. Mal sabia eu o peso dessas palavras. Assim que passamos pelo portão de ferro, ele bateu e se trancou sozinho. Um calafrio percorreu a gente, mas a adrenalina era maior. Então ouvimos um som baixo, rítmico, como se a casa inteira estivesse respirando, inspirando e expirando ao nosso redor. Assim que entramos, o ar ficou pesado, úmido. As paredes não eram de gesso, pareciam molhadas, pulsando lentamente como carne viva sob a luz fraca das nossas lanternas. Vivi parou de repente, com os olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Ela sussurrou. Estão falando. Não devia ter vindo. Não devia ter vindo. Olhamos uns para os outros. Ninguém mais ouvia nada. Bruno riu. Nervoso. É só o vento, Vivi, mas o olhar dela era de puro pavor. Diego pegou o medidor de campo eletromagnético. Assim que ele ligou, o aparelho enlouqueceu, os ponteiros foram ao máximo com um chiado ensurdecedor. Foi quando percebemos algo terrível. A porta pela qual entramos tinha sumido. A parede era sólida, como se nunca tivesse existido uma passagem ali. Estávamos presos. Em pânico, Bruno pegou um pedaço de cano e começou a bater na parede. O gesso cedeu, abrindo um buraco. Mas o que escorreu de dentro não era poeira. Era sangue, vermelho, fresco, pingando no chão. Um estrondo violento veio do andar de cima. Um barulho de algo pesado caindo. Como bons criadores de conteúdo de terror, subimos. Eu com a câmera na mão, gravando cada passo. A escada rangia sob nossos pés. Chegamos a um corredor que não estava na planta original da casa. Ele se estendia na escuridão, parecendo infinito. O chão começou a tremer. De repente, o teto acima de nós se partiu. Brocos negros, finos como lâminas afiadas, desceram em um piscar de olhos e agarraram Vivi. Ela gritou. Um grito que foi cortado quando ela foi puxada para cima em direção à escuridão. As luzes das lanternas piscavam sem parar. Corremos para ajudar, mas era tarde demais. No ar, os braços a rasgaram. Seu corpo caiu em pedaços na nossa frente. Eu continuei filmando, em choque, incapaz de acreditar no que via. A casa ao nosso redor pareceu soltar um gemido baixo, satisfeito. O chão balançou violentamente, nos derrubando. Era como um terremoto, mas diferente. As janelas, que antes mostravam a rua familiar da cidade, agora revelavam um cenário em movimento. Árvores retorcidas, terra escura, tudo passando rapidamente. A casa estava andando, se arrastando pela terra como um animal colossal, um predador acordado. Diego, pálido, olhou para mim. Isso não é uma casa, ele disse. A voz trêmula. É um organismo. Uma criatura. A gente precisa achar o coração. A gente tem que matar essa coisa. A esperança de sair tinha morrido. Agora, a única chance era lutar. Descemos para o que deveria ser o porão, mas não era um porão. Era um salão macabro, as paredes cobertas por dezenas de retratos antigos. Homens, mulheres e crianças de outra época, todos com olhares vazios. Enquanto passávamos, o impossível aconteceu. As faces nas pinturas começaram a sorrir. Sorrisos largos, cruéis. Então as figuras começaram a se mover, saindo das molduras como sombras líquidas, escuras e tridimensionais. Bruno gritou e tentou correr, mas uma das sombras se esticou. Enrolou-se em seu pescoço e o levantou do chão. Ouvimos o estalo seco de seu pescoço quebrando. A sombra o largou e o chão se abriu, absorvendo o corpo de Bruno como se fosse areia movediça. Agora só restava eu e o Diego. O porão se transformou diante dos nossos olhos, as paredes se abrindo para revelar uma câmara biológica gigantesca, e no centro, pulsando em um ritmo doentio, estava o coração. Um órgão enorme, do tamanho de um carro, ligado a toda a estrutura da casa por veias grossas e feixes de ossos. Diego pegou a barra de ferro que Bruno usou antes. Eu distraio! Você ataca! Elgrit. Ele correu em direção ao coração, mas o chão se abriu sob seus pés, uma boca carnuda e dentada tentando engoli-lo. Agindo por instinto, usei outra barra de ferro que achei para travar aquela boca, dando a ele uma chance. Subi em uma estrutura de ossos e veias, e com toda a minha força, cravei a barra de ferro no topo do coração pulsante. A casa inteira gritou. Um som tão agudo que os vidros das janelas restantes explodiram. As veias nas paredes se romperam, jorrando um líquido negro,
o lugar todo começou a desmoronar. Mas o coração, mesmo ferido, continuava a bater. A criatura não ia morrer tão fácil. O coração pulsou com mais força, e do sangue que jorrava dele uma forma começou a surgir. Era Vivi, uma versão monstruosa dela, distorcida, sem olhos, com membros longos e finos. A coisa correu em 4 patas na direção de Diego. Ele não teve tempo de reagir. A criatura pulou sobre ele, rasgando seu peito com garras afiadas, arrancando pedaços de carne em uma fúria selvagem, até que ele parou de se mover. Era o meu fim. Eu estava sozinha, desesperada, peguei a câmera. Se eu for morrer, alguém vai ver isso. Com um grito de raiva e dor, pulei sobre o coração, ainda com a barra de ferro na mão, e a enfiei com toda a força que me restava, mais e mais fundo. Desta vez, o coração explodiu em uma chuva de sangue e vísceras. A casa gritou pela última vez um som de agonia animal e começou a entrar em colapso total. Corri. Corredores mudavam de forma. O chão se abria. Mas eu continuei correndo, guiada por um único feixe de luz. Uma janela. Eu saltei sem pensar, caindo e rolando pela terra lá fora. Levantei, tossindo, e olhei para trás. A Casa Maró estava se desfazendo, desmoronando sobre si mesma como um cadáver gigante, apodrecendo em segundos. Acabou. Eu sobrevivi. Peguei a câmera para ver a última gravação. A imagem mostrava o coração parando de bater. A Casa Miranda. Mas então, nos últimos segundos do vídeo, antes da bateria acabar, ouvi e vi uma batida fraca. E outra. Recomeçando, eu sussurrei para a escuridão. Noah.